Nossos cumprimentos a todos. Hoje nós vamos abordar um tema muito importante na abordagem espírita, que é justamente o da prece. O que a prece nos ensina? É um tema que tem realmente uma profundidade, uma amplitude muito grande, e nós podemos abordá-lo de várias maneiras. Aliás, já falamos a respeito da prece, mas a prece é tão importante na nossa vida e nós, de uma maneira geral, às vezes não damos a importância que ela merece. Você deve ter ouvido alguém falar, por exemplo, eu não sei rezar. Há pessoas que acreditam, pensam que orar ou fazer a prece, ou rezar, ou falar com Deus, exige algo muito especial. Exige, por exemplo, um templo, um altar, existem vestes especiais, hinos, cantorias e uma série de outras atividades que possam ornamentar esse ato. Na verdade, a prece é algo muito simples do ponto de vista espiritual, mas é algo que tem um efeito muito grande desse ponto de vista. No seio da nossa cultura, a cultura brasileira, nós aprendemos, desde criança, a fazer alguma oração. Seja qual for a nossa religião, os pais geralmente se preocupam com isso e é muito importante que isso aconteça. E aprendemos que a oração realmente é um ato de humildade, é um ato em que recorremos a Deus, Todo-Poderoso, todo bondade, todo amor. E quando recorremos, evidentemente, nós sempre esperamos alguma coisa. Por isso nós oramos quase sempre para pedir. Oramos como pedintes, como aqueles que estão precisando de uma ajuda imediata, esperando que Deus resolva o nosso problema. Nós assim fazemos do ato da oração um ato passivo, onde nós pedimos e Deus atende. Jesus, porém, deu um sentido mais amplo à oração. Ele envolveu a oração num clima muito especial. Tanto assim que quando ele se referiu à oração, e isso está no Sermão da Montanha, há um momento em que ele diz assim para os seus concidadãos, que eram judeus e que oravam no templo, dizendo o seguinte: quando fores ao templo orar, deixa a tua oferta em frente ao altar, vá primeiro reconciliar com o seu adversário, depois volte e faça a sua oferta. Muita gente talvez tenha ouvido essa passagem, mas não refletiu a respeito. A importância que é o nosso estado interior quando nós oramos. Eu digo da oração comum, da oração que nós fazemos, vamos dizer assim, diariamente ou semanalmente, a oração que nós fazemos. Como é importante esse momento. E como esse momento se reveste de algo muito especial, mas não algo material. Reveste de algo muito especial, de algo espiritual. Por isso, quando Jesus fala para os seus concidadãos, deixa a oferta diante do altar, vá primeiro resolver o seu problema com o seu adversário, com quem ofendeu, ou com quem você ofendeu, depois revolte e faça a sua oferta. Isso significa que Jesus está falando de conciliação, Jesus está falando de compreensão, Jesus está falando de perdão, Jesus está falando de uma condição interior que nos dá realmente possibilidade de entrar numa faixa de pensamento elevado, de sentimento elevado, ou seja, de amor. Então Jesus está ligando a questão do amor à prece, à oração. Então, essa condição que Jesus coloca na prece é fundamental. Aliás, é toda a condição. Porque no Pai Nosso também, quando ele nos ensina a orar, ele fala naquele momento que você perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos os nossos ofensores. Veja que Jesus volta aí a falar de uma condição. Perdoa porque nós perdoamos. Então essa questão é muito importante para a gente verificar que a prece não é somente pedir e esperar. Na prece nós temos uma atuação,
ativa. A prece seja para nós o autoconhecimento e a autoavaliação. Porque quando nós chegamos diante de Deus, seja onde for, seja em que momento for, nós precisamos olhar para dentro de nós e ver o que nós temos para oferecer. A verdadeira oferta não é aquela que o indivíduo leva nas mãos diante do altar. A verdadeira oferta é o sentimento que ele está manifestando naquele momento. Porque para Deus o importante é o que nós temos dentro de nós, ou seja, e no espírito, na alma, o sentimento. Então nós precisamos, na verdade, sair de uma prece mais do que simplesmente esperar os efeitos da prece. Nisso, nós sabemos que a prece, ela advém de um passado muito distante. Há centenas de séculos, no seio das religiões mais antigas, o culto aos deuses, as religiões que acreditavam em vários deuses, foi ensinado como forma de agradar a Deus. Eles acreditavam que, na verdade, Deus só nos dá algo quando nós oferecemos algo em troca. Então Deus, ou os deuses em que se acreditava, como donos do poder, deviam ser adorados, jamais contrariados. Então, naquela época antiga, eles ergueram altares, ergueram templos, porque eles achavam que era isso que Deus queria. Era isso que Deus estava pedindo de nós para atender às nossas solicitações. Havia, portanto, uma grande distância entre o homem e os seres divinos. Por isso, esses seres divinos, no caso Deus, no caso do Deus, do Yahvé, do povo hebreu, era tratado com muita distância, Deus lá e eu aqui. Mas Jesus inovou totalmente essa concepção e trouxe Deus para junto de nós, ou nós para junto de Deus, quando o chamou de Pai. Um rei mora no palácio. Ele vive cercado de seus vassalos, de atos cerimoniosos, ele ama ser bajulado, ele se envaidece do seu poder, da sua grandeza, mas um pai não. Um pai está em nossa casa, junto de nós, vive preocupado com seus filhos. Aliás, o pai não precisa nem que nós peçamos a ele para que ele nos atenda, porque ele está interessado em nos ajudar. Ele procura atender as nossas necessidades antes mesmo que façamos qualquer pedido. De maneira que essa concepção de Jesus, que trouxe Deus como Pai para junto de nós, é muito importante, porque para Jesus, a maneira como nós chegamos a Deus não é propriamente através de manifestações grandiosas, de espetáculos extraordinários, mas nós oferecemos o nosso sentimento. É o nosso sentimento que tem algum efeito sobre aquilo que nós queremos alcançar. Os judeus, o povo em que Jesus nasceu, foram sempre um povo religioso. Os mandamentos regulavam todos os atos daquele povo. Desde a mesa no que se comia no dia, até a guerra que eles faziam. A vida religiosa era o centro da sociedade judaica. Tudo girava em torno de Yahvé, o Deus, também chamado de Jeová. O ponto alto era a adoração a um Deus que diziam amar, mas que na verdade esse Deus impunha temor. Amar não é a mesma coisa que temer. Você não pode amar quem você teme. O amor prenuncia proximidade, integração. O temor, distanciamento. A adoração implicava naquela época em sacrifício total, de submissão ao sagrado. Na verdade, essa concepção vinha do povo em que Jesus nasceu. E Jesus, naquele momento que estava ensinando a prece, ele queria que o povo entendesse que era muito simples, muito mais simples do que eles pensavam. Para se falar com Deus não havia necessidade realmente de grandes coisas exteriores, mas havia necessidade de se tornar uma pessoa melhor, de querer ser uma pessoa melhor, de se esforçar para isso. Então aquela representação de vir reconciliar com o adversário
mostra realmente o esforço que o indivíduo faz para que ele esteja bem com o seu próximo. Porque esse sentimento de querer estar bem com o próximo, é que realmente nos faz sentir a presença de Deus em nós. Orar, rezar, fazer prece, de um modo geral, significa a mesma coisa. Significa o quê? Falar com Deus. Jesus substituiu o ato formal em que eram envolvidas as manifestações de apreço, de admiração, de adoração a Deus, pelo falar. Orar é falar. Falar com Deus. Essa expressão que Jesus usou, falar com o Pai. Em nossa cultura, a prece ou oração é a forma mais prática. É aquela que nós podemos dela dispor em todo momento. Não há necessidade de eu ir a um templo, se eu quiser falar com Deus, de eu esperar um determinado momento. Aquele momento que eu estiver realmente disposto a me encontrar com o Pai, espiritualmente, é o momento da oração. Geralmente as pessoas têm na prece apenas uma obrigação. Há muita gente que faz a prece porque eu tenho que fazer a prece a tal hora do dia. Aquele dia eu tenho que fazer a prece e então eu faço tal. Mas ela faz a prece apenas para se incumbir de uma obrigação. Não faz a prece para sentir Deus, sentir a presença de Deus. E isso elas aprenderam, evidentemente, desde a infância. E nós aprendemos em sucessivas gerações, em sucessivas reencarnações. Desde o século XVIII a.C., nós vamos aprendendo assim. É claro que isso aí está muito profundo em nós. Mas a prece é muito mais que isso. Quando ela é feita com total entrega, quando nós falamos com Deus, sentindo Deus em nós, sentindo que nós queremos nos aproximar mais de Deus. E a condição? Qual é a condição? Que condição nos seria possível para que possamos nos aproximar de Deus? O amor. Não há outra. Por isso que Jesus fala em amar o próximo como a si mesmo. Que é amar a Deus sobre todas as coisas. Amar o próximo é amar uma criatura de Deus. Amar a natureza, por exemplo, é amar a criação de Deus. E isso faz parte do que nós podemos chamar uma oração, uma prece. A prece não tem forma. Ela não tem forma, ela não é feita, vamos dizer assim, segundo determinados padrões para que tenha um determinado efeito. A prece é uma condição espiritual que nós manifestamos do nosso coração, por palavras ou sem palavras. Pensamento, sentimento. Mas pela prece nós aprendemos a nos conhecer. Isso que é importante. E a viver melhor com os outros e conosco mesmos. Momento de muita tensão viveu o povo judeu sob o domínio do Império Romano. Jesus estava ali, eles frequentavam a sinagoga, eles iam ao templo. Era uma vida difícil, uma vida sofrida, era uma luta pela sobrevivência. E havia um esfriamento da fé naquele momento que Jesus fala, porque o povo tinha dificuldade até de cumprir aqueles passos exigidos pela religião. Passos que, naturalmente, pediam que cada um desse algo de si, muito mais do que sentimento. Não é o sentimento. Eles queriam coisas materiais. A oferta era algo material. Seja qual fosse a oferta, mesmo que seja uma pombinha que fosse levar lá para o sacrifício, era algo material. E o papel religioso naquela época era dos fariseus. Os fariseus eram um grupo de religiosos que se dedicavam com muito afinco à religião. Mas eles não só se dedicavam, como eles faziam questão de aparecer, de se mostrar como era. E, então eles eram muito exigentes em relação ao cumprimento da lei. Então, para que o indivíduo pudesse, no mínimo,
no mínimo, para que cada pessoa pudesse estar bem com Deus, segundo os padrões da época, devia jejuar, ora, o jejum, devia pagar o dízimo, 1/10 do salário, para a igreja, e participar dos atos religiosos. Era uma obrigação. Mas ele não pedia nada do interior. Veja que são pedidos apenas de atos exteriores. Jejuar é deixar de comer. Pagar o dízimo é você pagar em dinheiro. Participar do ato religioso é você ir lá na igreja, no templo, e participar daquelas atividades. Jesus, pelo contrário, pregava a reformulação de ideias e costumes da época. Ele não queria o exterior. O exterior já estava séculos, tão claro como o homem podia adorar a Deus, mas isso não mudava o ser humano. Jesus percebeu que as adorações, os sacrifícios, o jejum, essas coisas todas, não mudavam o ser humano. O indivíduo podia jejuar, podia pagar o dízimo e continuar sendo o que ele era. E isso não mudava nada. Então, qual era a vontade de Deus? Os antigos falavam em obediência a Deus. Jesus falava em atender à vontade de Deus. Veja bem a diferença. Deus não exige. Deus apenas está ali, com o seu papel de pai, para ser reconhecido. Não é uma exigência, como nos antigos. E Jesus, mesmo assim, ele não desprezava as Escrituras. Ele as estudava e podia compreendê-las com mais profundidade do que geralmente se falava na época. Então Jesus ensinava a vida, a partir de normas de convivência fraterna, para que nós pudéssemos aprender a nos tratar de irmão para irmão. Porque se Deus é pai de todos nós somos irmãos, filhos de Deus. Veja como é simples. Se somos irmãos, filhos de Deus, e Deus quer que façamos o bem, Deus quer que nos amemos, ora, se nos amarmos, atenderemos plenamente o que Jesus chamava de vontade de Deus, a vontade do Pai. Porque o Pai quer que os filhos se amem. No Sermão da Montanha, nós vamos ler lá, por exemplo, lendo Mateus, nos capítulos 5, 6 e 7, nós vamos encontrar o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é a palavra mais veemente de Jesus. Sintetiza tudo o que Jesus ensinou. Se ele tivesse feito só o Sermão da Montanha, já seria o suficiente para a gente entender a sua mensagem. Mas ele precisava viver e dar o exemplo para que nós pudéssemos segui-lo, pelo menos de longe, mas segui-lo. Nesse Sermão da Montanha, Jesus vê daquele povo sofrido, desanimado, desalentado. Ele disse: quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas que se comprazem em orar em pé nas sinagogas, nas esquinas das ruas, para que sejam vistos pelos homens. Em verdade vos digo que estes já receberam sua recompensa, ou seja, já foram vistos. Mas quando quiserdes orar, entrai em vosso quarto, fechada a porta, orai a vosso Pai em segredo. E vosso Pai, que sabe o que se passa em segredo, os recompensará. Veja que a prece é um ato íntimo. Cada um sabe o que pede, sabe o que fala. Cada um sente na profundidade da sua alma a sua relação com Deus. Como que nós vamos nos dirigir a Deus? Que é o nosso Pai de amor e bondade, é todo amor, toda bondade, todo perdão, toda compreensão. Se nós não fazemos nada disso, ou não queremos fazer nada disso, queremos continuar da mesma forma, é claro que a prece não vai ter o efeito desejado. Porque o primeiro efeito desejado é em nós mesmos, é imediato. Mas Jesus disse:
Não afeteis orar muito em vossas preces. Veja bem, orar muito. Como fazem os gentios, os estrangeiros, aqueles que não tinham o mesmo Deus, que pensam ser pela quantidade de palavras que serão atendidos. Não há necessidade de orar muito, pois o Pai sabe do que necessitais muito antes de fazeres o pedido. É claro, você não precisa ser amparado por Deus, você não precisa de fazer a prece, de fazer o pedido para você ser amparado. Você já está sendo amparado. A prece tem um sentido mais amplo que isso. Porque no momento que você está fazendo, você está se descobrindo a si mesmo. Você está se melhorando interiormente. Você está se preparando para uma vida melhor. E isso já é o primeiro passo do amparo, da proteção de Deus. Então, o que Jesus ensina com tudo isso? Com aquilo que ele falou ali nesse Sermão da Montanha. Primeiro, que a oração é a nossa fala com Deus, com o nosso Pai. A verdadeira adoração consiste em fazer o bem, em amar o semelhante como irmão, saber conviver, saber tolerar, saber perdoar, saber ajudar quando necessário. Não só o que está distante de nós, mas principalmente o que está próximo de nós, que é o nosso próximo, que ele está dentro da nossa casa. Se nós não convivemos bem dentro de casa, não respeitamos, passamos por cima dos outros, o que nós queremos? Como que nós queremos que Deus nos atenda se nós não estamos contribuindo para isso? Jesus ensinou que o Pai está ao alcance de todos, indistintamente. Que não é preciso um lugar especial, nem sair de casa, nem sair do quarto, nem da nossa intimidade, nem de onde quer que nós estejamos para falar com Deus. Porque Deus está em tudo. Deus está em nós. Que não é necessário sacrifício material, qualquer cerimonial para falar com Ele. Basta oferecer o seu coração, seu sentimento. Que não é preciso nem mesmo palavras, porque a oração é secreta. Mesmo quando nós estamos num grupo de pessoas orando, no fundo, cada um está fazendo a sua própria oração. Porque cada um está fazendo a sua própria oferta, a oferta interior, do bom sentimento, do anseio de crescer, de ajudar, de melhorar, de sair dali renovado, ou pelo menos com a disposição para renovar-se. Ninguém vai mudar de um dia para o outro, mas podemos ter essa pretensão de melhorar. É isso que Deus quer de nós. Que não é preciso repetir palavras, fazer longas orações, nem rituais, nem roupas especiais, nem toque de instrumento, nem canto, nem dança, nem qualquer outro ato. Isso era da antiguidade, do tempo de Josué, de Moisés. Jesus já não utilizava disso. Jesus falava na simplicidade das pessoas mais simples. E quando ele se afastava para orar, todo mundo via que ele ia sozinho, na sua intimidade, e ali ele falava com Deus. É para fazer isso. Orar em segredo é um ato personalíssimo. Não dá para eu transferir a minha oração para ninguém. Nem ninguém para mim. A minha oração é minha oração. É claro que eu posso pedir para as pessoas orarem por mim. Mas a oração é a dela. Ela orando por ela orando pelos outros. Eu orando por mim e orando pelos outros. A minha oração, como a oração dela, são atos que nós chamamos de personalíssimo. Quer dizer, não transferimos. Porque o sentimento de cada um é de cada um. Que o Pai nos ouve, porque é bom, misericordioso, Ele sabe do que precisamos. Sem que peçamos. Senão não seria Deus. Que Deus seria esse que desconhecesse as necessidades das suas criaturas? Claro. Né? Nós estamos na oração nos comprometendo de alguma forma com o bem que nós estamos manifestando. Por isso, perdoai as nossas ofensas,
como nós perdoamos aos nossos ofensores. É um compromisso. É uma troca, um compromisso. Por quê? Porque o nosso destino está nas nossas mãos. É nós que o fazemos. Não mais ninguém. E há várias parábolas que você pode abrir lá no Evangelho, como a parábola do fariseu e do publicano que foram orar. São parábolas que, na verdade, trazem assim sempre um ensinamento mais precioso sobre a questão da prece, né? Então, a pureza que nós estamos falando, para que a gente possa externar essa pureza na prece, não é santidade. Não pense nisso, porque senão ninguém tem condições de fazer prece. Nós somos seres imperfeitos, estamos cheios de imperfeição, defeitos. Não é a perfeição. A pureza de que nós falamos na prece, quando nós fazemos, é o esforço que nós prometemos para Deus, para nós mesmos fazer, para compreender, perdoar o adversário, viver bem no meio onde nós vivemos, com a família, com os amigos, com as pessoas, com os estranhos, viver bem na nossa comunidade, ser um bom filho, um bom pai, um bom irmão, um bom marido, um bom cidadão, pois o sentimento de ódio, ou o sentimento que foge a esses, na verdade, é um obstáculo natural para que a gente possa realmente perceber ou vivenciar a expressão da oração. Então, a prece que os bons espíritos nos recomendam é justamente a prece que nos leva ao autoconhecimento. Diante de Deus, não há como esconder a verdade, claro. Não adianta nós queremos parecer santos, esconder nossos defeitos perante Deus. A oração, eu estou abrindo o meu coração. Eu estou oferecendo aquilo que eu tenho, não aquilo que eu quereria ter. Então, ela se apresenta como um ato de sinceridade, de pureza, porque diante de Deus nós somos o que somos, nem mais, nem menos. Tudo o que é mal em nós aparece, mas tudo que é bom também aparece. E é através daquilo que somos, daquilo que fazemos, que nós nos situamos diante do nosso Pai. A prece é uma necessidade. Não é Deus que precisa de nós. Somos nós que precisamos de Deus. Deus é a perfeição. A perfeição basta a si mesma. A imperfeição não. A prece educa-nos o pensamento através do exercício do bom sentimento. É o momento da autoanálise. É o momento do autoexame. É o momento em que nós nos situamos diante daqueles com quem convivemos, diante das nossas obrigações, nossos deveres, e diante daquilo que fazemos de bom também, porque nós temos qualidades. Não precisamos enaltecer as qualidades, porque elas aparecem diante de Deus. Mas nós consideramos como valores importantes para o nosso crescimento. A verdadeira prece leva-nos, portanto, ao autoconhecimento e desperta em nós a necessidade de melhorar. Só para encerrar essa conversa, vamos aqui ler uma prece que é apresentada pelo nosso Emmanuel. É a prece chamada Oração Nossa. Veja, leia essa prece onde você encontrar, porque ela realmente dá uma ideia muito ampla e profunda do que é uma oração. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento.
Fortalece em nós, Senhor, a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir os seus desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Que assim seja.